Você já parou para pensar que estamos vivendo em um momento histórico? Enquanto muitos dizem que One Piece é longo demais, a obra do nosso querido Oda Sensei acaba de quebrar a barreira de 500 milhões de cópias. Loucura, né? Mas o que ninguém te contou é o sufoco que o Brasil teve para abraçar esse fenômeno. Esse é, digamos que, um pequeno pedaço do que vem por aí. Desde nomes errados a censuras bizarras, One Piece quase morreu por aqui. E não seria nem de perto o que é nos dias atuais. Mas hoje ele é o rei. E em 2026, tudo vai mudar com o remake da Netflix, feito em parceria com os estúdios Wit. Quer saber por que esse é o melhor momento para ser fã dessa obra fantástica? Vá comigo nesse vídeo. One Piece, ironicamente o tesouro nacional do Japão, uma obra fantástica envolta em mistérios, aventura, amizade e a busca para a liberdade. Pois é, você que é fã dessa obra já sabe de tudo isso, né? Essa obra impactou milhões de pessoas de inúmeras maneiras diferentes, incluindo a mim e a você que tá vendo esse vídeo. Mas para você que não teve sua vida necessariamente mudada, fica comigo. Eu acho que você vai gostar do que vem por aí. Para darmos início a esse vídeo, eu gostaria de mencionar algumas coisinhas que o nosso querido Oda conseguiu conquistar com a sua obra e que nós podemos esperar de One Piece nesse ano de 2026. Vamos falar sobre recorde mundial? One Piece detém um recorde mundial de maior número de cópias publicadas, a mesma série de quadrinhos por um único autor. Cara, isso é bizarro, tá ligado? O Oda é um monstro, não tem o que se falar. Mas você duvida? Não acredita? Essa série já ultrapassou mais de 500 milhões de cópias em circulação mundial, com estimativas apontando cerca de 530 milhões ou mais de cópias vendidas globalmente. Então, meus amigos, não é brincadeira. Nosso Pirata que Estica é um dos mangás mais vendidos de todos os tempos. Cara, sinto dizer, tudo bem você falar que não gosta, que prefere algo menos caricato, por assim dizer, que só se leve mais a sério de vez em quando, mas você não reconhecer esse gigante como um dos monstros na indústria do entretenimento, você tá mais certo que o da suma do peito. Piadinhas à parte, vamos voltar para o tópico do vídeo. Vamos falar de números de vendas, que tal? Especificamente em 2025. Em 2025, One Piece foi o mangá mais vendido no Japão, com mais de 4,2 milhões de cópias vendidas no período anual. A série ocupou a liderança no ranking anual de vendas da Oricon várias vezes, inclusive dominando o ranking de volumes individuais desde 2024. Todos os volumes de One Piece já superaram a marca de 1 milhão de cópias vendidas cada, ou seja, um feito único na história dos mangás, simplesmente, Oda gênio. Então isso é realmente assustador. Dada toda essa informação, que talvez você nem ligue tanto, vamos voltar bem para o início, onde One Piece não planejava nem sequer estar entre um dos maiores Big 3 de todos os tempos. One Piece começou a serialização em julho de 1997 na revista Weekly Shonen Jump. Mas, cara orador, quem é Weekly Shonen Jump? Cara, pode deixar que eu te explico. Simplesmente ela é uma revista japonesa de mangás semanais focada em histórias de ação, aventura e público jovem. Ela é responsável por lançar séries gigantescas, além de One Piece, como Naruto e o fucking Dragon Ball. E por sinal, é a maior inspiração do Oda, né? Descanse em paz aí pro nosso querido tio Akira. Voltando até o final de 2025, que é quando eu estou fazendo esse roteiro, por sinal, a série conta com mais de 113 volumes lançados no Japão. Pois é, meus amigos, essa obra é considerada um fenômeno cultural nacional, muitas vezes influenciando tendências, campanhas de leitura e até hábitos de consumo. One Piece dominou o ranking de mangás mais vendidos por muitos anos consecutivos, reforçando sua importância na Shonen Jump e no mercado editorial japonês, né, cara? Mas essa obra não pode ser tão famosa assim fora do Japão, né? Ok, vamos dar uma olhadinha fora do Japão então. A popularidade de One Piece se espalhou pela América do Norte, Europa, América Latina e outras regiões, com versões traduzidas e edições físicas que vendem milhões de cópias até os dias de hoje, especialmente nos Estados Unidos e na França, que é um dos maiores consumidores hoje em dia. E no Brasil? No Brasil, a proliferação da palavra de One Piece foi um tanto quanto conturbada. Se você não sabe, eu vou dar uma palhinha do que houve. O mangá de One Piece começou a ser publicado no Brasil em 2002, pela editora Conrad.
Conrad, na verdade, eu acabei olhando no YouTube e eles falam Conrad. E nessa época ainda não havia tantos mangás lançados oficialmente no país. Nessa primeira fase, houve adaptações dos nomes dos personagens. Por exemplo, o Luffy era chamado de Ruffy, e o formato dos volumes era diferente do japonês, para tornar o produto mais barato, né? Ou seja, mais barato e, consequentemente, de menor qualidade. É o jeitinho brasileiro. O anime de One Piece começou a chegar oficialmente no Brasil por meio dos anos 2000, inclusive sendo exibido em canais como Cartoon Network e SBT. Contudo, essas versões inicialmente usaram uma versão americana censurada e editada e... tinha isso que vocês estão vendo agora, né? Essas censuras bizarras e... você provavelmente sabe do que eu tô falando, né? Kids. Esse nome dá até... Toda aquela censura bizarra e desnecessária acabou impedindo que o anime explodisse de imediato no público geral brasileiro. Naruto e Dragon Ball, por outro lado, tiveram suas obras legítimas bem adaptadas para todo o Brasil, tendo a fidelidade praticamente intocada nas obras. Mas chega de chorar pelo leite derramado. Vamos entrar em um momento mais feliz para nós fãs e comentar um pouco do boom que One Piece veio a tomar nesses últimos anos. Com o crescimento dos serviços de streaming, One Piece passou a ser exibido oficialmente no Brasil pela Crunchyroll, com legendas, e pela Netflix, com dublagem em português. Cara, isso ampliou significativamente o público, que facilitou muito o acesso ao anime. Em relação à dublagem de One Piece, eu tenho algumas opiniões impopulares sobre isso, mas eu vou deixar para outro vídeo, beleza? Então, se tiver chegado até aqui, primeiramente, muito obrigado. Que bom que eu consegui te entreter até aqui. E segundamente, se não quiser perder esse próximo vídeo sobre a dublagem de One Piece, se inscreve aí. Vai me ajudar bastante. Isso vai me dar mais motivação para trazer mais conteúdo para vocês. E, bom, voltando ao vídeo. Chega de mendigagem. Com o crescimento dos serviços de streaming, a obra começou a ter cada vez mais visibilidade. Mas eu também não posso tirar os créditos do que fez One Piece ser o que é hoje. Os próprios fãs. É irônico pensar que a pirataria é um dos fatores, se não o maior fator e o fator mais importante para One Piece estar onde ele está nos dias de hoje. Ai, OPEX, eu nunca vou esquecer você. Voltando para os serviços de streaming, a versão dublada da Netflix também chegou para sua audiência. Chegou a figurar entre os mais assistidos no serviço do Brasil. Cara, eu lembro que todo mundo tava muito feliz com a dublagem de One Piece e não queria que a Netflix parasse a dublagem. Então todo mundo tava botando, né, tipo, assinando a Netflix, botando, tipo, às vezes nem assistia, só deixava lá rodando, botava os filhos pra assistir, tá ligado? Deixava só rodando One Piece pra sempre ficar lá em alta. Foi muito boa essa época. O timing da chegada da dublagem não podia ser melhor. E já se passaram 5 anos, hein? No começo da pandemia. Pois é. One Piece foi lançado ao público, que tava sedento por entretenimento. Foi uma época dura, mas até todo aquele mal... Por mais que tenha sido realmente uma época dura, não poder deixar de fora esse fator que foi importantíssimo para o crescimento absurdo que teve nessa pandemia. E não só no Brasil. Então eu não podia deixar isso de fora. Mas voltando na pirataria, achou que eu ia deixar isso de fora, né? Nada disso. Mesmo antes de chegar oficialmente, como eu já havia dito, One Piece teve grande circulação entre os fãs por meio de fandubs. Legendas feitas pelos fãs, basicamente. Ou scans, se preferir. Que é traduções amadoras feitas por fãs e tal, ou apenas traduções amadoras. O que ajudou a construir uma fanbase engajada desde os anos 2000. A participação dos dubladores também foi fundamental, indo em convenções e com a divulgação em massa, né, que os próprios dubladores fizeram, junto com influenciadores e criadores de conteúdo de One Piece, fazendo desse fandom forte e crescente. Hoje, One Piece é visto como um dos mangás / animes mais populares entre os fãs brasileiros, com a base de fãs fiéis que acompanha tanto o mangá quanto o anime. Tem com certeza algumas pessoas mais casuais que acabam acompanhando só o anime, ou outras pessoas que acabaram deixando o anime de lado por não estar gostando da adaptação, ou da enrolação da Toei, né, que vocês já sabem como é, acabam ficando só com o mangá. Mas, o público varia, mas acaba, querendo ou não, sendo fiel ao nosso piratinha que estica. E falando nele, nosso piratinha que estica enfrentou adaptações peculiares, interrupções, muito olhar torto por conta do seu traço mais antigo e meio feinho, mas com novas publicações, dublagem oficial e streaming, músicas geek e muito mais. Hoje é um dos mangás / animes mais conhecidos e queridos que já passaram pelo nosso Brasilzão e pelo mundo.
E até hoje, mesmo com nossos probleminhas para ler os capítulos atuais, né? Nós estamos sempre dando o nosso jeitinho, se é que você me entende. Enfim, você deve estar se perguntando onde eu quero chegar com tudo isso, né? O fato é, One Piece conseguiu ser o que é hoje, com muitos problemas e barreiras. Mas ainda acho que One Piece tem muito mais potencial e pode ser ainda maior. The One Piece. O remake feito pelo estúdio Witch, em parceria com a Netflix, né? Que é conhecido, aliás, por adaptar as 3 primeiras sensacionais temporadas de Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, o que você preferir. E adaptou também a primeira temporada de Vinland Saga, um anime muito bom. Falando nisso, eu tenho que voltar a ler. Eu dei uma paradinha de ler, mas eu pretendo voltar. Spy Family também é uma obra bem legal. Foi muito bem adaptada pelo estúdio Witch, uma obra bem bonita. E entre alguns outros animes aí de produção SS+, aí, que você provavelmente já sabe ou ouviu falar. Bom, essa readaptação para a versão de anime, com a tecnologia e o avanço de nível da qualidade das animações de hoje em dia, nosso Luffy vai atingir patamares jamais antes vistos. Isso eu tenho certeza. A primeira adaptação com certeza vai ficar guardada na minha memória, com muito carinho. E eu sei que na de você também, que começou vendo esses mais de 1000 episódios aí junto comigo. Então, eu tenho um carinho muito grande com esse traço feinho do pré-time skip. Eu pretendo deixar salvo aí em algumas ilustrações que eu for fazer para as thumbs. Mas hoje em dia, eu entendo que isso acaba afastando muito o público novo. Então, para você que é saudosista, eu admito que eu também sou um pouco e que também é um pouco enciumado em relação ao remake. Pense melhor, mais fluidez, coreografias mais desenvolvidas, efeitos sonoros atuais e alguns soft reboots, por que não? Se o Oda quiser dar mais ênfase em algumas coisas que ele não conseguiu aprofundar na obra original e explicar alguma coisa aqui ou ali que o Oda não teve tempo de desenvolver ao decorrer da obra. Você me entende, né? Voltando nos efeitos sonoros, pelo amor de Deus. Você acha mesmo que a Toei... O que a Toei faz com One Piece em relação aos efeitos sonoros é algo pra gente ficar triste que vai mudar? Não. Pelo amor de Deus, né, galera? Os barulhos de personagem andando, cortando, atirando, usando laser, por favor, né? Sem falar que praticamente tudo é reutilizado de Dragon Ball. E vai, pelo amor de Deus, não é dizendo que os efeitos são ruins ou que não quero vínculo com Dragon Ball, que Dragon Ball é uma merda, pelo amor de Deus. Eu só quero algo novo, eu quero que a obra seja bem aproveitada. Você me entende, né? Eu não quero que ela seja comparada com algo, eu quero que ela sirva de comparação. Entende? Você me entende. Você que tá vendo esse vídeo, você me entende. Beleza, depois dessa despirocada, The One Piece tá vindo e eu tô muito ansioso por isso. O próprio Oda falou na Jump Fest que o remake tá progredindo sem problemas, e isso me deixa muito contente. Eu também tô muito curioso para ver como vai ser a qualidade do anime atual, que a própria Toei tá fazendo, agora que a primeira temporada de One Piece finalmente acabou, né? E agora a qualidade de One Piece vai ser semanal, eles vão ter muito mais tempo para focar em One Piece. E vão adaptar cada vez mais capítulos. One Piece está se modernizando de um jeito bom. E eu espero que venham cada vez mais surpresas por aí. Filme dos Rocks, filme dos Rocks! Quem chegou até aqui, eu agradeço de verdade. Eu não sei se esse vídeo vai dar certo ou se eu vou conseguir com que ele seja visto por alguém. Tanto é que é o meu primeiro vídeo, meu primeiro roteiro nesse canal. Enfim, obrigado por me ouvir até aqui. Que o vento te guie na direção certa. Valeu, rapaziada.